A paraxá dessa semana vocês já conhecem, a paraxá Tetzaveh, que todos aqui estão anunciando, não é verdade? Há um tempão aqui à frente. A paraxá Tetzaveh, ela vai falar sobre quando saíres. Quando sair para onde? Para fora de casa, né? Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 21, versículo 10. Quando saíres para fora de casa. Quando saíres à guerra contra teu inimigo. Quando passar de dentro para fora, apressar-se e andar, é isso que a Torá está falando, é passar de uma época, passar de uma condição para outra condição. Passar de uma época ou uma condição para outra. A Torá vai prever aqui para a mulher seu estado de solteira e seu estado de casada. Nós estamos falando então de casamento. Vamos ver? Quando fores à guerra, versículo 10, contra os teus inimigos, e o eterno teu Elohim os entregar nas tuas mãos e os fizeres prisioneiros, e vires entre elas uma mulher formosa da qual te afeiçoes, e queiras tomar por esposa, então a trarás para a tua casa. Ela rapará a cabeça, cortará as unhas, ela mudará o seu estado para outro estado. Cortará as unhas, despirá o vestido do seu cativeiro, permanecerá em tua casa, chorará o seu pai e a sua mãe o mês inteiro, depois disso a tomarás. Do contrário, não a tomes, porque ela não mudou de condição. Então a Torá prevê exatamente isso aí, a mulher mudou de estado. Ela começa novo período. Por isso que a Haftará é Isaías, capítulo 54, de 1 a 10. O Eterno é o teu marido. Ele é o teu Senhor, porque ela só fará essa transação aqui, fiel e verdadeira, se o primeiro marido não for Adonai. Se ela não fizer uma adesão com Adonai, ela não amará o seu marido como deve. Ela primeiro precisa de uma adesão a Adonai. Olha lá, vamos lá. Isaías 54, é a nossa Haftará. Ela mudou de estado e ela mudou de período na vida dela. Seu esposo espiritual é Adonai. Se ela não fizer isso, você não case com ela, tá? Varão. Canta, ó estéreo, que não desce a luz, exulta de prazer com alegre canto, e exclama tu que nunca tivesses dores de parto. Porque mais são os filhos da desolada do que os da casada, diz o Eterno. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças, alonga as tuas cordas, e firma bem as suas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, não serás envergonhada. Não te envergonhes, não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, quando você ainda estava com aquele velho estado de mulher solteira, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, pois o teu Criador é o teu marido. O Eterno dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Elohim de toda a terra. Se mudares de condição para outra condição, é esta condição. É isso aí. Seu esposo espiritual é o Eterno. Seu proceder não poderá ter o caráter próprio de uma mulher solteira. Ela agora é casada. Ela tem marido. Cuidado, hein? A mulher tem marido. Lembra disso? Cuidado. A mulher tem marido. Não poderá ter o caráter próprio de uma mulher solteira. Manter hábitos próprios não é condizente. Ela vai ter que raspar a cabeça, ela vai ter que fazer várias ações aqui que a Torá prevê para ela,
que são para nós, são muito boas essas ações, muito, muito mesmo. Ela vai despir do velho vestido para vestir uma roupa nova. Não é verdade? Ela assumiu a sua posição de uma nova vida. Ela agora é casada. Você agora saiu à luz, nasceu, saiu da casca, abandonou a introspecção e rompeu o silêncio. Adonai está falando de Torá. Abandonou a introspecção e rompeu o silêncio. Vai abrir a boca e anunciar Torá. Porque começou conosco primeiro essa mudança de comportamento. Isso significa na Torá, anúncio da Torá. Fará você e eu virmos a ser, coisa que nós não éramos. Éramos solteiras, agora somos casados. Estamos falando a nível de comunidade inteira. Agora, quando vir a ser, quando você e eu vir a ser, seremos hábeis servidores de Adonai. Mas ninguém, diz Yeshua, põe vinho novo em odre velho. Ele é muito maravilhoso. O texto grego, em Mateus, no capítulo 9, vai conservar o hebraísmo de Yeshua. Os filhos das bodas são aqueles que participam delas. Vai lá, Mateus capítulo 9. E estão presentes onde a boda é celebrada. Eles estão presentes. Porque tem Torá e precisam anunciá-la. Todo casamento vai evocar a aliança, a adesão a Adonai. Todo casamento vai evocar a aliança de Adonai com seu povo, descrita pelos profetas como símbolo nupcial do casamento do noivo e da noiva. Mas eis dias vêm, lá no capítulo de Mateus, capítulo 9. Espera aí, vocês chegaram lá, eu não cheguei. Mateus capítulo 9, versículo 15, a parte B do versículo 15. Dias, porém, vêm, em que o noivo lhe será tirado e eles jejuarão. Por quê? Porque Yeshua estava sendo ali confrontado, que os discípulos, vieram os discípulos de João, versículo 14, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Yeshua: podem estar tristes os convidados para o casamento, ele está falando de uma núpcia. Enquanto o noivo está com eles, não podem ficar tristes. Dias, porém, virão, em que o noivo lhe será tirado, e nesses dias jejuarão. Yeshua está fazendo uma alusão velada da sua crucificação. Ele vai ser tirado, então o noivo vai ser tirado e eles jejuarão em sinal de luto, porque o noivo foi retirado. Não é? Olha o versículo 16 e 17. Um exemplo aqui tomado da vida cotidiana. Todos poderão entender que se trata de um espírito novo. Aquilo que Deuteronômio, capítulo 21, está dizendo a respeito daquela mulher solteira que agora vai casar-se. Todos aqui, versículos 16 e 17, vão entender perfeitamente que precisamos de um espírito novo, que deve ser acolhido por homens e mulheres novas. Olha aqui, ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, pois semelhantemente o remendo rompe o vestido e faz maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque, do contrário, rompem-se os odres, entorna-se o vinho e os odres vão se estragar. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos vão se conservar. Yeshua aproveita o ataque dos adversários para afirmar a necessidade de uma renovação no ensino. Uma necessidade de renovação no ensino.
Torá precisa ser exposta. Torá precisa ser falada. Torá precisa ser anunciada. No pensamento do Rabi Yeshua, ele está afirmando a exigência de uma mudança de ser. Eu preciso ser uma nova criatura. Aquela mulher precisa ser outra mulher, para manifestar a dinâmica do reino vindouro. Nós estamos caminhando para o que? Aguardando ansiosamente o Messias. É o reino que vem. Mas essa dinâmica do reino é pesada. E nós precisamos ter um novo ser para poder recebê-la e anunciá-la. Yeshua está se referindo a um fato específico que a lição traz à tona. Ele fala de tecidos e vinho. Mas todo mundo compreende que se trata de um espírito novo. Então, ele rompe o silêncio para anunciar a Torá. O silêncio é rompido para anúncio da Torá. Para dizer, se você não nascer de novo, de modo nenhum você verá o reino. Lucas capítulo 13, vai lá comigo, no versículo 6, Lucas dá sequência, 13, versículo 6. Em algumas pequenas parábolas, ele vai falar, Lucas 13, versículo 6, da figueira estéril. Olha aqui, versículo 6. Então Jesus proferiu esta palavra: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e a terra tem que dar o seu fruto. Que terra? Você e eu temos que dar frutos. Olha aqui. Tinha uma figueira plantada na sua vinha, indo procurar nela fruto, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ocupa a terra ainda inutilmente. Ele, porém, respondeu: Adão, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. Se der fruto, ficará. Se não, depois pode mandar cortá-la. Vai ser cortado. São pequenas parábolas, mas que vão falar ao nosso coração dessa transição de anúncio do reino de Torá. Anúncio do reino. Olha o capítulo 14, logo aí, só vira as páginas da sua Bíblia, o versículo 7. Reparando como escolhiam os primeiros assentos, os primeiros lugares, Yeshua propôs esta parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não te assentes no primeiro lugar, pois poderá haver um convidado mais digno do que você. Então o que convidou a você e a ele poderá dizer: dá o lugar a este, assim como com vergonha terás de tomar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Isso é corrigir aqueles que desejam lugares altos para aparecer. Pessoas com blasé, com o quê? Com a afetação. Yeshua está dando uma lição aqui, que é momento de falar destas coisas. De falar estas coisas, pois qualquer... então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Nós vamos ouvir hoje o cântico do humilhado, que vocês cantam e cantam. O cântico daquele que deseja uma vida sem grandes afetações. E a oração do humilhado, daquele que se humilha. Então ele diz aqui, Jesus disse ao convidado: quando deres um jantar,
ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e você seja recompensado pelo convite, pagou o convite que você fez. Mas, quando deres um banquete, convida os pobres, convida aqueles que estão aleijados, olha aqui, os mancos e os cegos, convidam aqueles que estão em situação muito difícil, muito difícil, que ninguém se atenta para eles, se não for pelo Espírito de Deus. Mas quando convida, serás bem-aventurado. Embora eles não tenham com que te recompensar, recompensado serás na ressurreição dos mortos. Há necessidade urgente de um novo ser, de uma nova mulher, de um novo homem, novo, para participar das bodas do Cordeiro, para participar do casamento, das bodas. A Torá precisa ser acolhida por homens e mulheres novos, com novo ser, para renovar a vida espiritual de Israel. Israel só os pais? Não. Israel o povo espalhado no universo. É preciso renovar suas significações, suas implicações, sem por isso rejeitá-lo ou rejeitá-la, a Torá. É isso que Yeshua está dizendo. Lucas chega a dizer assim, ó, ninguém, tendo bebido vinho velho, Lucas capítulo 5, versículo 39, prefere o novo, pois diz o velho é melhor. Torá é melhor. Torá é melhor. Torá é melhor. Torá é melhor. É melhor. Essa questão, sair da casca, abandonar a introspecção e romper o silêncio, já foi transitada e julgada no céu. Te afirmo isso. Antes de acontecer o evento na Praça Costa Pereira, presente para a Vitória, a abertura da Semana da Pátria, o Espírito Santo veio, transitou e julgou o processo. Você sabe o que é transitar e julgar juridicamente? O que significa isso? Diz o Eterno, falando de um processo judicial que percorreu o seu caminho, que por motivo de classificação foi sentenciado ou condenado ou absolvido, por sentença, por decisão judicial ou por um tribunal competente. Isso é transitado e julgado. Então agora começa uma nova época, um novo período. Anúncio de Torá. Anúncio de Torá. Anúncio de Torá. Então, por isso que precisa de tomar sobre si a humilhação, porque senão não sobreviveremos. Se não formos humildes, não sobreviveremos. Não sobreviveremos. Por quê? Eu quero te levar no Salmo 22. O Salmo de Davi. Nós não vamos sobreviver se nós não aprendermos a orar o cântico daquele que se humilhou. Davi diz, por quê? Porque nós vamos falar de comida. Não é verdade? Só os humildes comem e se fartam. Só os humildes. O arrogante, ele come e não se farta. Vocês se lembram no início da pandemia, quando nós fomos celebrar a festa da Páscoa, que nós fizemos uma sacola. Anderson Serra Costa deve lembrar, porque é ele que faz ele que prepara o material. Sacola, ninguém queria fazer a sacola não saía por nada. Então, alguém ali na Glória conseguiu receber o nosso material e fazê-lo. A sacola está escrito assim, a sacola do início da pandemia, uma sacola bonita
de papel que iria colocar a refeição de cada um de vocês e levar em casa dos que não puderam estar aqui. Refeição da Páscoa. Nela está escrito: viva para sempre o vosso coração. Nela está escrito, nós temos muitas delas. É o que nós entregamos quando precisamos, refeições ali na Casa Yalom, para mandar para alguém fora. Viva para sempre o vosso coração. Aonde você tirou isso, pastora Sandra? É a oração do humilhado. É porque só ele que come se farta. Quem não se humilha, não se farta de comida. Vai comer, comer, comer e não vai ficar satisfeito. Olha aqui, vamos ver, Salmo 22. Olha o versículo que eu estou falando para vocês, é o 26. Os humildes, aqui na minha tradução fala os pobres. São os humildes, comerão e se fartarão. Eles louvarão o Eterno, os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Isso foi o anúncio que nós fizemos no início da pandemia. É a oração do humilhado. Olha onde ela começa, no versículo 21. Salva-me da boca dos leões, livra-me dos chifres dos bois selvagens, de homens violentos, de pessoas grandes que não se humilham por nada. Vocês sabiam que o orgulho e que a soberba é uma maldição de Adonai? Eu vou mostrar para vocês na Torá isso. É uma maldição. A pessoa está sob maldição. O consumismo é uma maldição. O enlouquecimento é uma maldição, diz a Torá no Levítico. Olha aqui. Declarei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Eterno, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o. Temei-o todos vós, descendência de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a aflição do aflito. Não escondeu dele o seu rosto, mas quando ele clamou, o ouviu. Detivem o tema do meu louvor na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os humildes comerão e se fartarão. Nós vamos falar de dividir a comida com o semelhante. Nós estamos falando de comida física e espiritual. Foi quando nós começamos a dividir a comida, quando Adonai nos parou de termos a refeição aqui em Shabat para podê-la dividir, para poder dividi-la com a comunidade. Dividir a comida só aquele que está ajustadinho com Adonai. Então ele diz: os humildes comerão e se fartarão, louvarão o Eterno os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Todos os confins da terra se lembrarão e retornarão ao Eterno. Todas as famílias das nações adorarão perante ele, pois o reino é do Eterno e ele domina entre as nações. É o reconhecimento da grandeza e quando você se humilha, quando você não está debaixo de maldição, você canta, come, se farta, se alegra, com tudo aquilo, pouca coisa de comida te satisfaz, porque você vai se alegrar. Então, nós cantamos um cântico que é o Salmo 130, deixe-me lembrar aqui, ó, 131. Eterno, meu coração, nem meus olhos levantar. Eu não sou orgulhoso, não me exercito em grandes assuntos. De certo, eu fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe, tal é minha alma para comigo.
desde agora e para sempre. Amém. De certo, eu fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe, tal é minha alma para comigo. Espera, Israel, em Elohim, desde agora e para sempre. Amém. Não há olhos altivos, a pessoa se aquieta, se acomoda, se humilha para cantar a soberania de Adonai e a sua glória e deixá-lo fazer o que ele tem que fazer e nós não fazermos com a força do nosso braço. Para falar de dividir o pão, está verdadeiramente dentro da Parashá Kitetsê, quando eu me esqueci ainda de dizer que 1 Coríntios, no capítulo 5, a nossa Haftará, a nossa Brit Hadashá, vai falar ali de por que a vossa jactância em manter dentro de casa um pecado ali, não sei se é o filho dormindo com a mulher do seu pai, um pecado grave que está lá no Levítico, no capítulo 18 de Levítico, que são os pecados sexuais. Então, por causa do orgulho que mantém o pecado junto e não julga. Ali Paulo fala, quem julga os de fora é Adonai, os de dentro são vocês. É isso que está falando na nossa Parashá. Que Tetsê, quando saíres para tomar novos caminhos e um novo ser, uma nova caminhada. Mas nós vamos voltar em Marcos capítulo 12 para falarmos ali a respeito do mandamento que Yeshua, de forma genial, ele vai resumir o conjunto das revelações bíblicas à plena luz de Adonai em 2 versículos aqui, que você bem conhece, mas nós precisamos ir a ele para vocês saberem de onde Yeshua tira isso. Nós precisamos ensinar Torá, nós precisamos viver Torá. Marcos capítulo 12, o versículo 28, olha lá, Marcos capítulo 12, versículo 29. Respondeu-lhe Yeshua, o principal de todos os mandamentos. Não vamos começar no 28. Aproximando-se dele um dos escribas que os tinham ouvido discutir, sabendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Yeshua, o principal de todos os mandamentos é, ouve, ó Israel, o eterno nosso Elohim é o único Adão, Senhor. Amarás ao eterno teu Elohim de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que esse. Essas palavras vão designar os mandamentos dados por Adonai, as quais os hebreus devem obedecer cotidianamente, você e eu. Yeshua resume de maneira genial o conjunto da revelação bíblica à plena luz de Adonai. Ouve implica com efeito em ficar em silêncio interiormente, em silêncio que vai condicionar o nascimento de Israel. Uma vez que somente tal silêncio permite o entendimento. Tal silêncio vai permitir o meu e o seu entendimento de Adonai, Elohim, e a descoberta de sua inefável unidade. É assim que nasce o amor. A sua inefável unidade que eu tenho que ter com ele e ele comigo. Neste amor, Adonai deixa de ser Elohim de todos para ser o seu Elohim. Por isso que eu disse para os homens, se a sua mulher que deseja casar com você não amar Adonai, não case com ela.
Porque o primeiro amor é a Adonai. A maior segurança que ela tem que ter e que o marido tem que ter é amá-la, ela amar a Adonai. Ele tem que ser o Elohim pessoal dela, do qual a unidade implica inteira consagração. A unidade com Adonai vai implicar numa inteira consagração do homem, unido a ele de coração, de todo ser e com toda a intensidade. Unida, isso nós oramos de manhã ao meio-dia e à tarde. De manhã ao meio-dia e à tarde, nós oramos isso. Uma consagração, mas não é assim que acontece com a nossa vida. Não é. Não é. Esse amor intenso. Um todo que não deixa mais nada a nenhum outro senão a Adonai. E desencadeia a reciprocidade no homem, que se torna receptáculo desse todo em um. Ele torna receptáculo desse todo em um. E a segunda mitzvah é: ama teu companheiro. A Torá não diz próximo, a Torá vai dizer companheiro, como a ti mesmo. Essa mitzvah maior que esta, dizia Yeshua, não há. Aguarda que você vai saber. Por que é companheiro? Yeshua está fazendo citação do texto sagrado de Levítico 19, 18. Vai lá. Yeshua está fazendo citação de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Capítulo 19 é de uma riqueza, como todo o livro do Levítico, como toda a Torá, mas esse capítulo é muito especial. Não te vingarás, diz aqui, ó, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás iras contra os filhos do teu povo. Não te vingarás, não terás vindita, vingança, represália, retaliação com os filhos do teu povo, contra os filhos do teu povo. Ama teu companheiro como a ti mesmo. Eu, Adonai. Ama teu companheiro como a ti mesmo. Eu, Adonai. No hebraico, o companheiro é rea. Rea, a raiz dessa palavra tem por sentido fundamental pastorear. Ou seja, levar o rebanho ao pasto. Ou seja, vigiar o gado no pasto. O rea, o companheiro, poderá ser aquele que divide com o outro o seu pão. Presta atenção, Alba. Tá? O rea pode ser aquele, o companheiro, que divide com o outro o mesmo pasto. Que divide com o outro o seu pão. Por isso que entrou a pandemia, ele abençoou esta casa. Ele cessou a refeição comunitária de Shabat, que é uma alegria para a pastora Sandra fazer, e para vocês comerem, Adonai põe fim. Porque ele vai ensinar a dividir com a comunidade, os mais necessitados, os idosos, as crianças, os menos favorecidos, que nós deixamos de olhar quando nós ficamos atentos em nós mesmos. Dá a preferência pela palavra companheiro, aquele com quem se divide o pão. Então, a fórmula hebraica le-reak, tu amarás, pode ser interpretada mais sutilmente. Tu amarás o que pertence ao teu companheiro. Amarás aquilo que pertence ao teu companheiro. Os rabis explicam isso facilmente. Fazer compreender o dever de dividir o pão. Quando você divide o pão com a comunidade, impõe respeito com toda a cidade. Quando você divide o pão com a comunidade, é o dever de dividir o pão, impõe respeito a tudo que pertence ao companheiro. Você está preocupado, segundo, ao olhar de todos. Você está da prefeitura, ao olhar da comunidade, do centro, não sei o quê, de tudo.
quando você está dividindo o pão com o companheiro, você está participando daquilo que pertence a ele. Lógico que é uma obrigação sem ter obrigação de aceitar tudo que o companheiro pode pensar ou fazer, sobretudo se o companheiro faz coisas que não são boas, se forem contrárias à Torá. Você não é obrigado a aceitar. Mas você, quando divide o pão, você ganha respeito, dizem os rabis. Eu sou o belo pastor. Ele se chama de belo, porque ele fala ali, eu não vejo como vocês veem. Vocês veem uma beleza exterior, eu vejo uma beleza interior. Por isso que ele se chama de belo. Que o profeta Isaías diz que ele não é belo, ele não tem boa aparência. E Yeshua, quando faz menção da segunda mitzvah, é porque ele sabe que dividir o pão depende de amar o teu companheiro, como a ti mesmo. Eu sou Adonai, eu Adonai. Ele se impõe com esta frase, eu Adonai. A ordem de amar como a ti mesmo é a mais fundamental revelação bíblica. É um corolário, ou seja, uma consequência necessária e evidente da criação do homem à imagem e semelhança de Adonai. É uma consequência necessária. Ora, supõe-se que a identidade natural da humanidade, de onde decorre o dever de solidariedade que anda na boca de todos os ímpios. Solidariedade, mas você tem que ver solidariedade dentro da exigência deste mandamento. Segundo, mitzvah maior que essa não há, dizia Yeshua. É o sentimento, a solidariedade é o sentimento que levam os homens a se auxiliarem mutuamente. Dona Lurdinha está passando fome, eu vou dividir com ela o meu pão. Ela precisou do meu auxílio, eu estou pronto para fazê-lo. Entrar na nossa cabeça esse negócio, precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo, pois todos os homens são filhos de um mesmo Pai. São todos irmãos e têm o direito ao nosso amor. Mesmo que ele pise no seu pé, mesmo que ele jogue fora aquilo que você deu para ele comer. Porém, devemos lembrar que termina o versículo dizendo assim, eu, Adonai. Essas palavras são escritas para nos fazer lembrar que o amor ao próximo implica em você e eu primeiro amarmos Adonai. Lembra da mulher? Que se ela não mudar o seu companheiro, não case com ela, porque ela tem que amar primeiro Adonai, senão ela não vai amá-lo. É a condição. Falou bem. Fala que eu vou tomar uma água. Porque quando nós oramos no Shabat sobre a mulher virtuosa, a condição da mulher virtuosa é ter na sua língua a instrução que vem de Adonai. Então, essa é considerada uma condição para que ela seja virtuosa. Que a instrução esteja na sua língua. Isso aí. Que diz o texto, e essa instrução vem da Torá. Isso aí. Então, aí é possível amar ao próximo. Aí é possível amar ao próximo. Não é verdade? E dividir com ele o seu pão. Não é? Então, voltemos um pouquinho no Levítico, capítulo 19, versículo 15 a 17. Olha aqui que coisa séria que nós vamos ver aqui agora. E Adonai se manifestou aqui nessa casa, sábado passado, para nos ensinar aqui esse mandamento. Ele está aí, Levi. Aonde está o Levi? O Levi, será que trouxe para mim? Está aí? Põe para mim, meu amor. É o versículo 15. Deixa lá no Levítico, para você ver aqui, ó. Não farás injustiça no juízo.
Não carregarás, favorecerás, aqui na minha tradução fala, não favorecerás o pobre. Vamos mudar essa linguagem, não carregarás as faces do raquítico. Olha só, você vai encontrar 3 nãos ali, ó. Não, a Torá diz não, é não. A Torá diz, por isso que eu fiz questão de frisar assim, não fareis injustiça em um julgamento. Não carregarás as faces do raquítico. Olha aí. Carregar significa a pessoa que já está carregada de uma carga extra. Quem está com fome está carregada de uma carga extra. Ou ele está sendo conduzido por uma viatura. Já entenderam? Ele está com a carga extra. Aí você vai trazer mais carga? Ele está sendo conduzido em viatura. Ou nos braços de alguém. Porque ele não consegue se conduzir. Aí você vai trazer uma outra carga extra? Olha lá. A Torá diz não. Não. Podemos dizer que é igual uma atmosfera carregada. Já viu uma nuvem carregada para que você está aguardando um temporal cair? Essa aí. Apresenta nuvens escuras, prenunciadoras de um temporal, ou alguém que está em moléstia venérea, em grande doença. Ela já está carregada. Você vai carregar mais? Olha o que diz a Torá, está aí. Não fareis injustiça em um julgamento. Não carregarás as faces do raquítico. Não carregarás as faces do raquítico. Colocar carga excessiva sobre alguém que provavelmente não recebeu condições necessárias para o seu bom desenvolvimento, tanto físico como espiritual. Ele é raquítico. A Torá ordena, não carregarás. Não traga carga extra, porque eu vou te corrigir. Não e não. Não carregarás as faces do raquítico, do fraco, daquele que é limitado, daquele que não tem a mesma mente que você, porque foi ferido na mente. O raquitismo é uma patologia de sintomas de enfermidades que perturbam o crescimento e a ossificação resultante da deficiência de cálcio e fósforo no organismo, associada à insuficiência de vitamina D na alimentação. Carregar as faces de alguém por bem significa protegê-la. Protegê-la. Devido à ausência de alimentação adequada. Já viu as crianças lá da Etiópia? Você já viu várias vezes? Ela está com ausência de alimentação adequada, física ou espiritual. Quando você e eu recusamos reconhecer esses direitos do raquítico, eu caio nas mãos de Adonai. Os direitos de alimentação, de uma alimentação necessária, tanto uma alimentação espiritual como física, quando eu não quero reconhecer esses direitos, por motivos injustos, ou por vaidade, ou por futilidade, ou por ignorância, pecamos contra Adonai. Não engrandecerás as faces do grande, com justiça julgarás teu concidadão. Olha o que a Torá diz, a parte B do versículo 15. Não engrandecerás as faces do grande. Com justiça julgarás teu concidadão. Não elevar com honras e dignidade, colaborando para que o indivíduo cresça ainda mais, tornando-se poderoso e afamado. Não faça isso. Não faça. A fama vai imputar-lhe um conceito de celebridade e de glória. Quem desobedece esse termozinho da Torá está fabricando um ídolo, um Deus. Não engrandecerás as faces do grande. Não engrandecerás as faces do grande.
essa semana passada nós estávamos aqui na congregação e o Eterno fala uma expressão, marrom. Marrom, pai. Terra roxa. Fiquei pensando. Aí eu virei e falei, Sandra Machado, como é que foi? Quem é que é chamado de marrom? Eu perguntei a Sandra Machado ali. Aí ela falou, Alcione. Ela diz, eu sou a marrom. Eu sou uma terra fértil. Ela diz. Só que a Alcione canta uma música, que eu estou com a música aqui, da Alcione, que ela diz assim, eu sou a marrom. Eu não preciso de apresentação. Eu já estou com boa cotação. Só mudei a roupagem e aproveito de passagem para esclarecer. Não estou a fim de aparecer. Quis sair da rotina só para ver o bicho que vai dar. Vocês vão ter que me aturar. Vou segurar minha barra, pois tem gente que se amarra se eu cair do degrau. Aí ela diz, pois eu sou a marrom. Eu nasci com esse dom. Que dom que ela nasceu? Ela nasceu com o dom de cantar. Ela não precisava de apresentação nenhuma. Não precisava de nenhuma apresentação. Por quê? Porque ela já nasceu famosa. Ela tinha uma voz, ela é de São Luís do Maranhão. Depois eu fui ver aqui sobre ela, a marrom. Ela teve uma trajetória, tem uma trajetória que ela não morreu ainda, belíssima. Ela nasce no Maranhão e o seu pai era regente de uma banda de música. É aqui, ó. Desde pequena, graças ao pai policial, integrante da banda de sua corporação, João Carlos Dias Nazaré. Inserida no meio musical maranhense. Ela foi inserida pelo pai. Aos 12 anos, sua primeira apresentação profissional foi aos 12 anos. Ela já nasceu com o dom. Na orquestra Jazz Guarani, regida por seu pai. Certa noite, o croner da orquestra ficou rouco, sendo substituído pela menina, de 12 anos. Na ocasião, cantou a canção Pombinha Branca e o fado, Aimouraria. O apelido marrom, dado pelos integrantes da orquestra de seu pai, surgiu nesta época. Ela já tinha o dom. Ninguém precisava. Ela já nasce com ele. Ela já nasce grande. Então, ela é chamada de amarrom. Ela faz uma música. E ela diz, ela fala aqui na música, ó, eu nasci, eu sou a marrom, eu não preciso de apresentação, pois eu sou a marrom. Eu nasci com esse dom, o dom de cantar. Ela já era elevada acima de todos nós. Conhecida na música brasileira, ainda vive, tem uma trajetória bela, lindíssima, não precisava de apresentação alguma. Ela já nasceu uma nobre. Ela já nasceu uma nobre. A fama vai imputar sobre ela um conceito de celebridade. Mas nós não podemos fabricar um Deus. Não engrandecerás as faces daquele que já é grande, da marrom. Não precisa engrandecê-la, ela já é grande. Se nós o fizermos, nós estamos em franca desobediência. Não engrandecerás as faces do grande. Ela já nasceu com um dom que a tornou célebre. Vá tratar do pobre, do necessitado, daquele que está faminto, vai dividir com ele o seu pão. A comida que você recebe aqui nessa casa, vai dividir com ele. Vai dividir. Então, a Torá condena tal prática por causa da idolatria de ambos os lados, da celebridade e do seu cooperador. Não engrandecerás as faces do grande. A parte B, olha lá, é não. Engrandecerás as faces de quem já nasceu grande. Com justiça julgarás teu concidadão. Essa é a ordem da Torá. Não precisa de você ajudar, já é grande. A concorrência se estabelece quando
se estabelece e a rivalidade também. Esse é um sistema que não comporta nenhuma intervenção limitativa do Estado. É a concorrência. Ela converge todos para o mesmo fim, a mesma pretensão, ganhar mais. Espiritualmente, você é levado para a morte, se o Eterno não intervir. E nos parar para nos fazer raciocinar, que eu não preciso colaborar com alguém que já é grande. Eu preciso ajudar o fraco, o pobre e o necessitado. Mateus capítulo 16 diz assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Olha só, o versículo 15. Vamos memorizar a Torá. Está aí o versículo 15? Versículo 16 e o 15. Volta. Não fareis injustiça em um julgamento. Não carregarás as faces do raquítico. Olha aí. Não, 3 nãos. Não há espaço para dúvida. Não engrandecerás as faces do grande. Com justiça julgarás teu concidadão. O versículo 19 diz assim: não irás como caluniador entre teu povo. Não te levantarás sobre o sangue de teu companheiro. Eu, Adonai. Olha lá. Olha lá. Mais uma vez encontramos a palavra companheiro. No hebraico é rea. A raiz da palavra companheiro tem seu sentido fundamental. Pastorear, ou seja, levar a ovelha a pastar e vigiar o rebanho no pasto. Ou vigiar o rebanho no pasto. Não irás como caluniador, com falsa acusação, que fere a reputação, a honra e a difamação. Não te levantarás a exaltar-se, pôr-se de pé e manifestar-se. A opinião pública facilmente levanta-se contra alguém, a insultá-lo e revolta-se contra o companheiro que diz a Torá: eu, Adonai. Olha o Levítico 19, 17. Não odiarás teu irmão em teu coração. Admoesta teu concidadão, e tu não carregarás falta por ele. Você vai aconselhar, você vai advertir, você vai exortar e repreender. Não te vingarás. É o versículo que nós meditamos. Não terás vingança contra os filhos de teu povo. Ama teu companheiro como a ti mesmo. Está tudo aí, não está? Eu, Adonai. A observação é: como a ti mesmo implica em um dever, o de amar a si próprio e de se portar com amor ao próximo, sem diferença, sem distinção, sem artifício, sem restrições, absolutamente. Porque quem já é famoso, ele nasce assim. Ele nasce com um dom excelente, mas e o outro que é raquítico? Torá é justa, Torá é justa e Torá é justa. É não e é não. Não tem espaço, não há espaço. Ama teu companheiro como a ti mesmo, sem diferença, sem distinção, sem artifício, sem restrições, absolutamente. Hillel formula sua exegese a respeito deste versículo. Maimônides também, e Yeshua diz assim: mitzvah maior que esta não há. Mitzvah maior que esta, Marcos 12, versículo 31, a parte B. Mitzvah maior que esta não há. Amar o teu companheiro como a ti mesmo. O profeta Ezequiel nos vai exortar sobre o assunto dividir o pão. Dividir o pão. Em 5 partes, usando o algarismo 5 ou a letra hebraica rei. O primeiro nível, vamos lá, Ezequiel, capítulo 34. O primeiro nível ali do pensamento para Ezequiel, o primeiro nível ao pensamento
Imagina, o profeta crê e julga os pastores falsos que não dividem o pão, pois eles se apacentam a si mesmos. Aí você sabe que nós estamos em novo período, quando nós temos que dividir o pão com o companheiro. Temos que dividir o pão com o companheiro. Você não pode deixar o seu companheiro perecer e você permanecer. E eu, bem, e não dividir com ele o pão. Olha o capítulo 34 do profeta Ezequiel. Mas olha aqui, veio a minha palavra do Eterno, diz o profeta, do versículo 1 até o versículo 10. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores, assim diz o Eterno Elohim, ai dos pastores de Israel que apacentam-se a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Não levam-nas para beber e para comer e cuidam delas? Mas eles estão apacentando a eles mesmos. Comeis a gordura, vestivos de lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, porque não foi olhar a mais humilde do rebanho, quis estar com os mais altos. Com a ovelha forte e gorda, que dá empurrão, que soca o outro, que tira o outro do caminho, porque eu tenho que aparecer, peraí, na fila eu que tenho que ficar na frente, não é o outro, sou eu. É isso aqui. Eles apacentam eles mesmos, os pastores, eles não olham isso. A desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e com dureza. Assim se espalharam por não haver pastor. Ficaram para pasto de todos os animais do campo, porque se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por todo o alto outeiro, sim, as minhas ovelhas andam espalhadas, por toda a face da terra, sem haver quem as procure e quem as busque. Eles não dividem o pão, porque eles apacentam a si mesmos. Diz lá em cima, ó. Apacentam, estão preocupados com eles mesmos. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Eterno. Tão certo como eu vivo, diz o Eterno Elohim, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina, as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todos os animais do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Olha aí. Esse é o primeiro nível do pensamento, imaginação. O profeta crê e ele vai julgar. Ele vai julgar quem? Os pastores, que não olham as fracas, não tiram uma outra da boca do devorador, não ensinam, não gastam tempo, não deixam de dormir para servir. Vai ficar difícil. O segundo nível é o do pensamento também. Imaginação e reflexão andam juntos. A reflexão e a imaginação andam juntos. A reflexão é uma atividade do espírito, que examina e compara os pensamentos. A reflexão é a ação de um corpo que muda de direção, depois de chocar-se com outro corpo. Que corpo que nós estamos chocando? Torá. A Torá não manda. Você viu lá? Não engrandecerás a face do grande. Isso é um corpo chocando com outro corpo. Você vai assistir aquele que verdadeiramente tem necessidade. A reflexão é a ação de um corpo que muda de direção, depois de chocar-se em outro corpo. Que corpo que nós estamos chocando? Torá. Então o profeta considera e pondera numa ação conjunta de unidade de pensamento com Adonai. O Eterno com Adonai. O Eterno substituirá os falsos pastores e ele mesmo apacentará o seu rebanho. Porque a pessoa não sai do seu pedestal. Ela não quer conhecer Torá. Ela não quer se humilhar.
Ela quer ter dinheiro no bolso, ela quer ter grandes negócios, grande poder, que não dá nem para falar mais sobre isso. Não dá, vocês sabem, não precisa falar. Mas não quer apacentar a fraca, aquela que está doente, aquela que precisa de suprimento mais forte. Não. Não quer lidar com o pobre e com o necessitado. Não. O Eterno substituirá esses falsos pastores. Ele mesmo apacentará as ovelhas. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, ó. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Eterno, versículo 9. Assim diz o Eterno Elohim, eu estou contra os pastores que não ensinam Torá ao rebanho. Eu requererei minhas ovelhas das suas mãos, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos. Eu livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Não lhes servirão mais de pasto. O terceiro e o quarto nível andam juntos também. São as palavras do coração e as palavras dos lábios aqui, ó. Pois assim diz o Eterno Elohim, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim eu buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dias de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos, e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados na terra. Olha aqui, e em bons pastos as apacentarei. E nos altos montes de Israel será a sua malhada, aprendendo Torá. Não é aprendendo grandeza, não é aprendendo tradição, aprendendo Torá. Olha aqui. E pastarão em pastos gordos no montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Eterno Elohim. A perdida buscarei, a desgarrada. Você acha que essa é uma tarefa fácil? Quando a ovelha hoje tem um touro que te dá um chute, um coice para trás e te joga longe, porque ele não quer ser apacentado. Quando tem aquela ovelha rebelde que não se submete à palavra de Adonai por nada, ela quer viver a vida dela. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte eu destruirei. Apacentá-las-ei com juízo. Apacentá-las-eis com juízos. Olha só o que isso, o vocábulo palavra é provido de muitas significações. Palavra deve cumprir o que prometeu, ater-se ao compromisso que fez, do contrário, as consequências são óbvias. Olha o versículo 17 de Ezequiel 34. Eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes, no meio do rebanho. Todas as ovelhas pertencem ao mesmo pastor, ao mesmo rebanho, mas não são iguais em valores morais e espirituais. De fato, algumas são destruidoras de outras. Boa parte delas são dedicadas à idolatria a si mesmo, ao adultério e ao grande número de perversidades. Tudo que é contrário à Torá tem que se aplicar Torá legitimamente para que a coisa dê certo. O profeta, tudo que é contrário à Torá é anomalia e corrupção. Exemplo de perversidade. Eu gostaria que você
guardasse aqui e fosse em Jeremias capítulo 50. Você vai ver quem faz errar as ovelhas. Jeremias vai falar aqui. Jeremias capítulo 50. Ele vai acusar os pastores de fazer as ovelhas errar o caminho, porque não lhes ensinam Torá. Não dividem com elas o pão que precisa ser dividido. Não querem ter trabalho, querem ter fama e glória. Capítulo 50, versículos 6 e 7. Ovelhas perdidas foram o meu povo. Foram, porque serão recolhidas pelo único pastor. Foram. Os seus pastores as fizeram errar. E para as montanhas as deixaram desviar. Andaram por montanhas e colinas e se esqueceram do lugar do seu repouso. Todos os que as acharam as devoraram, as ovelhas que estavam perdidas. Os seus adversários disseram: culpa nenhuma temos, pois pecaram contra o Eterno. Você já está cansado de ouvir essa questão. O pastor não tem coragem de ir e sentar e gastar horas com a ovelha ensinando. Não tem. Ou levar horas em oração, preparando para ensiná-las. Nenhuma culpa temos, pois elas pecaram contra o Eterno, a morada da justiça. O Eterno, a esperança de seus pais, pecaram contra ele. Isso aqui que está dizendo o profeta. O profeta está se referindo a uma perversidade, a uma corrupção. Porque tudo que é contrário à Torá é corrupção. Muito comum. Quando nos isentamos de um dever ou de uma obrigação de cuidar e ensinar do rebanho, evitamos habitualmente dividir o pão com o companheiro. A frase comum na boca do adversário é: pecaram contra Adonai, e fica por isso mesmo. Isso é perversidade. Nos tornamos contrários a uma ordem da Torá. Deixamos de fazer o que é de responsabilidade. Quem nos isentou dessa responsabilidade? Nós mesmos. Tivemos isenção de ânimo? E agimos friamente e desapaixonadamente para com a Torá? E com a parcialidade? Nos esquivamos, deixamos de cumprir o nosso dever de auxiliar as mais fracas, os mais pobres, os vulneráveis. Vamos assistir a grande, que já é grande por si só. Como cantou aqui, eu não preciso de apresentação. Cantou a Marrom, a Alcione. Eu não preciso, eu já nasci grande. Eu tenho um dom. Aqui, ó. Eu sou a Marrom, eu já nasci com esse dom. Adonai já a fez grande. Não precisa de você assistir o grande. Ele já é grande. Você tem que correr atrás da pobre que está sem comida física e assisti-la. Por isso que a frase comum na boca é: pecaram contra Adonai, diz o profeta Jeremias. Essa frase tornou-se uma perversidade. Tiveram isenção de ânimo, agiram friamente, desapaixonadamente, com parcialidade. Nos esquivamos, deixamos de cumprir com o dever, nos retiramos, dissimuladamente escapulimos do nosso dever. Você e eu só nos tornamos isentos da obrigação quando trabalhamos incansavelmente com o homem para convencê-lo da falta, da justiça e do julgamento de Adonai. Exemplo do apóstolo Paulo, quando ele estava em Troade. Vai lá. Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. O versículo 9 e o versículo 10. Olha o que aqui
capítulo 16 do livro de Atos, versículo 9 e 10. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Estando em Troade, passa a Macedônia e ajuda. Logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Eterno nos chamou para lhe anunciarmos a palavra, o Evangelho, para convencê-los da falta, da justiça e do julgamento de Adonai. Quando ele vier, diz o apóstolo é João, ele convencerá o mundo, o universo, em matéria de falta, de justiça e de julgamento. Convencer aqui é estar a participar ostensivamente e não se esconder, é querer participar do homem e ajudar, via Espírito Santo, levar alguém a reconhecer uma verdade. É trabalhar ostensivamente para levar o outro a ser convencido da verdade de Adonai. Levar à luz alguém para ele deixar. É trabalhar ostensivamente para dar de comer espiritualmente. É trabalhar ostensivamente para ensinar a Torá. O faltoso é de fato alguém que errou, pois saiu da ordem desejada por Adonai, ao violar seus mandamentos. Para recebermos o carimbo de isenção quanto o dividir o pão com o companheiro, nós devemos esgotar todos os recursos que nós temos para a salvação de alguém. Esgotar todos os recursos pela oração, pelo jejum, para que o outro ouça a palavra de Hashem. Isso é dividir o pão. Isso é dividir o pão. E ele possa retornar. Aí, Ezequiel, você vai ter que voltar à tarde comigo. Em Ezequiel 34, que Ezequiel diz assim: não vos basta pastar o bom pasto. A vez de pisar o resto dos pastos, dos vossos pastos, não vos basta beber água limpa, a vez de sujar o resto com os vossos pés. Essa é a acusação do profeta Ezequiel. Ao invés de você dar uma alimentação limpa, clara, pronta para quem está faminto, divide com ele o seu pão. Aí você decide a ser grande, a dividir com os grandes não quererão te ouvir. Os grandes não vão querer te ouvir. E eles não estão com fome. Quem está com fome é o vulnerável. É o pobre. É o faminto. É a turma que Yeshua esteve com eles. De tarde nós voltamos. Eu gostaria muito de ver vocês aqui e os que estão na internet. Nós precisamos terminar esse assunto. De tarde. Que nós temos muito a falar. De tarde nós entraremos em Ezequiel 34, de 18 a 22. O assunto de dividir o pão. Que o Eterno nos abençoe.